Sejam bem-vindos a essa nossa mentoria aqui. Essa é uma mentoria mais exclusiva que eu quero compartilhar com vocês sobre abordagens comerciais no Instagram. Não somente abordagens comercial, mas eu quero aprofundar ainda mais sobre a estrutura comercial completa por meio de quatro pilares. Os quatro pilares que, quando você implementa eles de maneira sólida no seu Instagram, você consegue transformar o seu Instagram em um negócio, permitindo ter recorrência de clientes. E ao longo dessa mentoria eu vou estar aqui conversando com vocês sobre isso. Lembrando que eu estou à disposição para quem está online, para quem está ao vivo aqui comigo, para mandar dúvidas, para mandar perguntas também, para a gente poder aprofundar ainda mais nos temas. O que eu mais vejo hoje? Já ajudei muitas pessoas a fazer transição de carreira. Boa noite, o Diogo está aqui com a gente. Já ajudei muitas pessoas a fazer transição de carreira e pude conversar com várias pessoas. E o que eu percebo que mais acontece nas pessoas que ainda não conseguem ganhar dinheiro pelo Instagram, não conseguem ter recorrência no Instagram? Essas pessoas não têm uma visão do todo. Não têm uma visão do todo. Normalmente essas pessoas têm uma visão muito superficial de posicionamento e ficam confusas. Eu devo posicionar o meu produto? Como eu me coloco como mentor, como coach, como hipnoterapeuta? Tem várias dúvidas sobre posicionamento. Além disso, na parte do marketing, a maioria das pessoas não sabem fazer marketing, não sabem. A gente vai ver lá um monte de conteúdo que não funciona, mas tem uma noção, precisa postar todos os dias. Nem é assim que funciona na verdade. Mas tem essas visões, tem essas ideias e implementam isso. Então a gente vai lá ver um posicionamento muito fraco, um marketing péssimo, que não converte, e a pessoa vai lá trabalhar um mês, 2 meses e fala: isso daqui não funciona, isso daqui não dá resultado, isso daqui não dá dinheiro. Na verdade, os pilares estão ali, mas de uma maneira muito equivocada, não está sendo executado com maestria. E depois disso, tem mais dois pilares que a maioria das pessoas não conhece, nem fazem ideia. É justamente o SDR e o Closer, que são a estrutura comercial. Você vai ver empresas que estão faturando milhões por ano, muitas delas já estão implementando isso daqui. A estrutura de SDR e a estrutura de Closer. Tanto que tem equipe, já tem empresas contratando equipe. Você vai ver, tem 20 SDR e 3 Closer contratados ali dentro da empresa. Então elas já entenderam isso, já entendem esse sistema comercial. Muitas pessoas querem trabalhar com o Instagram, mas não conseguem ver isso de uma maneira muito clara, que é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Boa noite, Wagner. Show de bola. E quais são esses quatro pilares, pessoal, que a gente vai aprofundar aqui? Os quatro pilares o primeiro, posicionamento. O segundo, marketing, depois SDR e closer. É isso que você precisa dominar. Se você entende posicionamento, marketing, SDR e closer, é muito simples. Você começa a, de fato, atrair audiência qualificada e a ganhar mais dinheiro. Porém, é preciso fazer. Imagina assim, a gente está montando um bolo. A gente está fazendo um bolo ali. Aí eu falo, ó, tem que colocar farinha. É farinha de trigo? É farinha de mandioca? Não, tem a farinha certa. É qualquer quantidade? Coloca 30 sacos de 1 quilo lá para fazer um bolo de, sei lá, 500 gramas no final? Não. Então, não é só entender isso, mas entender como que você movimenta toda essa estrutura, cada um desses pilares. E é por isso que eu estou fazendo essa mentoria aqui, para a gente conversar sobre esses detalhes, sobre esses pontos, que eu percebo que quando eu estou com os meus mentorados, eu vou conversando, ó, ajusta isso, ajusta aquilo, faz esse ajuste no posicionamento, faz esse ajuste no marketing, implementa isso daqui no SDR, que eu vejo que aqui muitas pessoas estão com dificuldade na parte da implementação do SDR. O closer segue esse processo, é assim que comunica, é assim que é o PDF de venda. Quando vai fazendo esses pequenos ajustes, o resultado começa a aparecer. Então, eu não sei qual que é o momento da sua jornada. Se hoje você está iniciando a transição de carreira, se hoje você já atrai clientes pelo Instagram, se você já ganha mais de 10 mil por mês com o Instagram, ou se você já está ganhando mais de 100 mil por mês com o Instagram. Tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai trazer insights para você, talvez montar a estrutura do zero, montar essa estrutura zero, ou simplesmente apertar os parafusos, porque dependendo do nível do jogo que você está, a questão não é mais você montar a estrutura do zero. Talvez você já tenha um posicionamento, já tenha um marketing, já tenha o SDR e já sabe fazer o cluster. Mas fazer ajustes, apertar parafusos
para chegar numa performance muito melhor. E meu objetivo aqui é isso, mostrar quais são os parafusos que a gente aperta no nosso negócio e no negócio de outras pessoas também. Muito bem. E lembrando, pessoal, qualquer momento vocês podem trazer perguntas aí no chat, vou estar acompanhando aqui. Qualquer momento vocês escrevem, a gente vai conversando. Eu gosto bastante dessa dinâmica. Assim eu consigo personalizar essa nossa aula aqui, principalmente para quem está aqui ao vivo, para quem dedicou um tempo para estar aqui presente com a gente. Bem, tá? O primeiro passo, pessoal, que a gente fala é o posicionamento. O que é o posicionamento? Eu abri o seu Instagram. Fui lá no perfil do seu Instagram. Nos primeiros 5 segundos, o que eu penso sobre você? Nos primeiros 5 segundos, o que a pessoa, o seguidor novo que está chegando no seu Instagram pensa sobre você? Não adianta você ter o melhor marketing, o melhor conteúdo do mundo. Que a pessoa vai lá ver, desperta o interesse, entra no seu Instagram, chega lá, o seu posicionamento, ele está com ruídos de informação, ele pode estar às vezes com ruídos ali, transmitindo mensagens equivocadas, ou ele pode simplesmente não existir, que é o que ocorre com muitas pessoas. O posicionamento não existe. Por exemplo, eu chego lá no seu perfil do Instagram, de vez em ter uma foto sua na foto do seu perfil, o que tem? Tem uma foto de uma logo, que às vezes você criou no Canva, ou criou com inteligência artificial, ou mandou o seu sobrinho fazer, ou pagou R$ 3.000 para uma agência fazer para você, não importa. Isso quebra o teu posicionamento. Porque o posicionamento, quando a gente fala de posicionamento no marketing digital, posicionamento não é o serviço que você presta, posicionamento não é a sua empresa. O posicionamento é quem é você como profissional e como pessoa. As pessoas não querem se conectar com marcas, não querem se conectar com empresas, elas querem conhecer você. E aí você não tem, eu entro lá no teu perfil, não tem uma foto sua. Não tem na bio, não tem nenhuma foto sua lá no seu perfil, tem um monte de postagem aleatória, um monte de frase, um monte de coisa escrita, não tem uma foto sua. Você percebe que isso daí desconecta, gera desconfiança, tira a sua credibilidade. Credibilidade é eu acreditar em você. Por que eu vou acreditar em uma pessoa que está se escondendo? Por que eu vou acreditar aqui numa empresa que não tem um rosto? Ainda mais aqui que é serviço de atendimento individual. No nosso mercado, mentorias, coach, PNL, hipnose, terapias. Por que eu vou acreditar numa pessoa que está se escondendo, enquanto do outro lado tem várias outras pessoas que estão aparecendo? Então percebe que aqui a gente já começa a ver que não existe posicionamento nisso. A pessoa entra lá no seu perfil, a única coisa que vê é uma pessoa que sabe mexer no Canva, ou sabe mexer em inteligência artificial, ou aprendeu a bater print, que às vezes vai em outra conta, já vi, esse pessoal vai lá, vê uma postagem legal de outra conta, bate um print e posta no próprio perfil. Aprendeu a bater print, mas não sabe nada de marketing, não sabe nada de posicionamento. Então, quando a gente fala de posicionamento, é interessante, volta e meia, você pegar o teu perfil do Instagram e dar uma olhada nele com essa premissa. O Walt Disney fazia muito isso. Entrar no seu estabelecimento, no parque, como se fosse um cliente. Então, imagina que você pega o seu perfil no Instagram e você é um anônimo, um cliente, observando-se de fora, de maneira dissociada. Que mensagem está sendo passada ali no seu Instagram? Aí ele comentou aqui, essa era eu, sempre me escondendo. Sim, às vezes algumas pessoas se sentem inseguras em aparecer na internet, tudo, mas essas crenças, elas vão te limitar, elas não vão fazer você ganhar mais dinheiro. Eu já vi pessoas que chegaram aqui para mim e falaram, Silas, mas precisa aparecer com o seu método? Eu falei, sim, precisa. Ah, eu não quero aparecer, então meu método não serve para você. Não serve. Aí sei que tem alguns vídeos na internet que vai acabar com a tua credibilidade, isso. Que é aprenda a vender sem aparecer. Aprenda a vender sem aparecer. Se você vai vender um curso como afiliado e você não aparece, maravilha. Você está vendendo, sei lá, camisa, vendendo celular e você não aparece, beleza. Mas agora você está vendendo o seu serviço, você não vai aparecer? Você vai se esconder? Não, não faz sentido nenhum. E aí, tem algumas pessoas que falam que dá para prosperar financeiramente assim. E não dá. Principalmente no nosso mercado. E aí agora tem uma outra galera que está fazendo o quê? Que a outra galera tá fazendo? Tá criando tudo conteúdo com inteligência artificial e até mesmo vídeos. E ficam uns vídeos falsos, que dá para ver que é inteligência artificial,
Perguntaram aqui, ó, como ganhar clientes com padrão mais alto? Uma das coisas é isso aqui, você aparecer. Uma pessoa de padrão médio, alto, não vai se conectar com alguém que está escondendo ou só fazendo vídeos com inteligência artificial. Porque aí vai tirar, além da credibilidade, a autenticidade. Porque posicionamento são essas três coisas aqui. AAC, autoridade, autenticidade e credibilidade. Essas três coisas têm que ser passadas ali em poucos segundos. A credibilidade. Por que eu tenho que acreditar em você? Eu vejo suas fotos, vejo sua história, vejo você falando, ouço o tom da sua voz, vejo um vídeo seu que não foi feito por inteligência artificial, vejo que você tem clientes, você coloca os depoimentos ali que você está atendendo, está fazendo dever de casa, está praticando, mesmo sejam sessões experimentais no começo. Vai lá, praticou, pegou depoimento, bateu print, fez vídeo, tem um destaque ali de depoimento. Opa, começa a aumentar os pontos de credibilidade para você. Autenticidade. Autenticidade é você ser quem você é. Então, mostrar um pouco de valores de hobby, só que não é o foco, né? Perfil ali, eu entro lá, só tem foto sua e da sua esposa, não tem uma foto sua atendendo. Aí, não. O objetivo é o posicionamento profissional. Quem é você como ser humano? O que você gosta? O que é importante para você? Então, colocar um pouco dessa autenticidade e, principalmente, a autoridade. Porque ninguém quer comprar de quem não é autoridade, de quem não é especialista. Só que não adianta você ser autoridade e não estar transmitindo isso. E o que eu já peguei de mentorado meu que tinha às vezes 10, 15 anos no mercado offline, tradicional, atendia um monte de gente, já tinha transformado vidas, tinha uma autoridade gigantesca já. Você entrava no Instagram da pessoa, parecia que não era ninguém. Não tinha, não transmitia, porque o posicionamento não é sobre a autoridade que você tem, a credibilidade que você tem e a autenticidade que você tem. É sobre o que você decide transmitir disso. Você pode ter muita autoridade, mas não transmitir, não posicionar lá. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando justamente de você tornar o seu Instagram de uma maneira que, ao olhar para ele em menos de 5 segundos, você consiga ali passar essas informações para se conectar com a audiência correta. Uma pergunta aqui, essa pergunta muita gente faz isso, né? Como ganhar clientes com padrão mais alto, né? Primeiro que ganhar clientes com padrão mais alto nem sempre é a solução do mercado, tá? Tá todo mundo de olho nas pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Mas vamos lá. A pessoa que chega ali no seu perfil, padrão mais alto, vai, ganha, sei lá, 80 mil, 90 mil, 200 mil por mês ali, alta classe. Ela percebe você com autoridade, com autenticidade e credibilidade? Se não perceber, já perdeu o cliente no primeiro momento, na primeira etapa. Na primeira etapa, tá? E aqui, ó, o Diogo Júnior tem atraído pessoas de baixo padrão. Tem tantos poréns aqui. Primeiro, você sabe como que está o seu closer, os seus negociamentos, está fazendo o ajuste, está tendo o SDR ali. Então, são vários elementos aqui. A resposta não está somente numa parte, está nessas quatro partes aqui. Porque eu, particularmente, eu tenho clientes de todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Eu alcanço ali desde pessoas que faturam milhões por ano e pessoas ali que, às vezes, ganham 1.000, 1.500, R$ 2.000 por mês. Então, a questão não é atrair somente pessoas que estão ganhando alta classe ali, mas saber se adequar para a audiência que você tem e conseguir vender para todos. Se chegar uma pessoa ali que consegue investir R$ 2.000 em você, não faz sentido você estar oferecendo para ela um serviço de 20 mil, 30 mil. Aí entra toda uma estrutura também de você ter, além do seu atendimento individual, ter uma mentoria em grupo para ter outros tipos de serviço também. Ok? Porque sobre cliente alta classe, gente, alta classe que ganha mais de 100 mil por mês, pelo menos 1 milhão por ano de lucro. Alta classe mesmo, não esses dados do governo aí. Falar que alta classe é 10 mil por mês, 10 mil por mês não é alta classe, não. US$ 2.000 não é alta classe. É uma vida boa, né? Alta classe. Cliente que ganha ali, tem um lucro ali, uma renda de 1 milhão por ano. Quantas pessoas você acha que tem dessas aí no Brasil? Em números tem bastante, mas percentual é pouco. É pouco. E quantas pessoas estão tentando se conectar com elas? Quase todo mundo acha que é aí que está o pote de ouro. Não é aí que está o pote de ouro.
Pote de ouro tá aí quando você empreende no mercado e consegue alcançar o máximo de fatias possíveis. Alcance essa fatia também, mas vai ser menos pessoas da alta classe que vão aparecer. Não, tem poucas pessoas da alta classe. Então, se eu estou atraindo muitas pessoas aqui de renda 2, 3 mil reais. Dá para trabalhar com essas pessoas. O que a gente costuma trabalhar aqui, a gente vai falar sobre isso daí na parte de SDR, tá? Que é o SDR que vai fazer essa distribuição das leads ali. Mas para vender processo de 1.000, 1.500, 2 mil reais, vai buscar pessoas que têm uma renda ali acima de 4 mil. Pessoas que têm uma renda acima de 4 mil por mês consegue, se você souber negociar, souber vender ali, fazer sistemas de parcelamento, às vezes no cartão, enfim. Aí entra SDR e entra Closer também, ok? É melhor pegar uma pessoa de baixo e trabalhar ela? O Vitor perguntou aqui. Depende, ô Vitor, depende. Depende. Se você quer que seus clientes tenham resultado rápido, financeiramente falando, tá? É melhor você pegar quem já está tendo resultado. Por exemplo, eu vou lidar com empresa. Você acha que é mais fácil fazer uma empresa lucrar 100 mil reais, uma empresa que já fatura 1 milhão, ou uma empresa que está faturando ali 2 mil reais por mês? Então, que nem eu falo, depende muito do posicionamento. Se você quer que seus clientes tenham resultados rápidos, pega pessoas que já estão no jogo. Aqui é uma das coisas que a gente até vai falar no SDR ali depois. Vai ficar mais claro essas partes aí. Que é o envolvimento com o desafio da pessoa. Então, o quanto que ela está envolvida com o desafio, quanto de tempo da vida dela ela já dedicou para resolver esse desafio. O quanto que ela já investiu para lidar com esse desafio. Quanto maior o envolvimento com o desafio da pessoa, mais qualificado o lead é. Ok? 5% da população ganha mais de 100 mil por mês? Acho que 5% é acima de 7 mil por mês. Não sei se foi disso que você falou, tá, Wagner? Mas maravilha, vamos lá. Então, sobre posicionamento, além desse posicionamento de autoridade, autenticidade e credibilidade, é legal o quê? Ter um posicionamento arquetípico também. E enfatizar por meio de narrativas universais, ou sábio, ou mago, ou cuidador, que são os três arquétipos do nosso mercado. O do sábio, aquele que demonstra a sabedoria. Quando eu deixo livros atrás aqui, na maioria dos meus cenários, que me acompanha há mais tempo vê, normalmente tem livro atrás. Eu estou enfatizando essa narrativa do sábio. Alguém que gosta de estudar, alguém que está envolto em livros. O do mago é quando a gente fala muito de transformação. Pegamos uma pessoa no estado A, transformamos ela para chegar no estado B. Então, entre as narrativas do mago, que são histórias de transformação, cases de sucesso, e o cuidador, aqui tem uma diferença, né? Por exemplo, quem trabalha com hipnose, com desenvolvimento humano, é interessante o posicionamento do cuidador. Estou cuidando, estou acolhendo a pessoa. Agora, para quem trabalha mentorias para empresas, por exemplo, já não é tanto o arquétipo do cuidador, mas sim o arquétipo do governante. Então, lembra, meu foco é trabalhar desenvolvimento humano, arquétipo do cuidador. Meu foco é trabalhar com empresas, arquétipo do governante. Essa é a diferença que muda quando sai do personal para o professional também. Porém, isso daqui tem que estar embutido na sua comunicação, nos elementos que estão nas suas fotos, no seu estilo de comunicação, nos detalhes ali do seu Instagram. Porque tudo isso deve ser passado de maneira inconsciente para a pessoa. Porque toda vez que a pessoa abre o seu Instagram, ela está criando uma impressão sobre você. Ela está criando uma narrativa sobre você. Ela está criando uma história mental sobre você. E se você consegue transmitir as informações certas no posicionamento, você consegue gerar um impacto muito maior e conquistar a atenção dessa pessoa. Por isso que o posicionamento ele é o primeiro passo e ele é fundamental. Dentro do acelerador, vocês sabem, a gente tem lá o mapa do posicionamento. É assim que é aquela estrutura ali de posicionamento que está dentro do acelerador, que você já consegue fazer um upgrade no posicionamento do Instagram de vocês. Deixa eu ver. Silas, então o primeiro passo é saber qual é o meu arquétipo? Boa pergunta, ô Vitor, porque não necessariamente o seu arquétipo, porque tem o seu arquétipo como ser humano e tem o seu arquétipo de posicionamento. Porque o posicionamento, ô Vitor, é como você decide se posicionar profissionalmente. Agora, o seu arquétipo como ser humano pode ser, às vezes, outro arquétipo. Por exemplo, eu tenho o arquétipo, quando estou com meus filhos, de bobo da corte. Eu não uso esse arquétipo no meu posicionamento.
mas meus filhos eu tenho, entende? Então é bom você conhecer o seu arquétipo, sim, mas entender qual arquétipo você quer transmitir de maneira intencional, para você enfatizar um pouco mais esse arquétipo em você, ok? Então, aí que tá. O posicionamento é o arquétipo que você quer transmitir. A gente recomenda caminhar dentro dessas linhas, sábio, mago ou cuidador, ou governante, se for lidar com empresas, ok? Mas isso não significa que esse vai ser o seu arquétipo que, às vezes eu não sou 100% do tempo governante na minha vida. Não é o meu principal, talvez é outro, mas no meu posicionamento eu vou enfatizar mais esse lado meu. Não é ser quem eu não sou, mas é enfatizar mais esse lado. Então essa é a diferença do posicionamento, que é o que você posiciona no seu Instagram, que é visível para as pessoas, de quem você é no dia a dia, do seu arquétipo como ser humano também, ok? Ô Wagner, você pode ter um arquétipo a ser reconhecido no Instagram e um arquétipo quando numa sessão 1 a 1. Sim, até porque, o Wagner, na sessão, vamos supor que você posiciona lá dentro do sábio. Na sessão, às vezes, você não tem que entrar numa postura de sábio, às vezes tem que entrar numa postura de cuidador. Então, vai ter essas transições, até porque os arquétipos, eles são facetas da nossa personalidade. Não é eu sou o sábio e sou só isso, não tem nada de mago, não tem nada de cuidador, não tem nada de. Não, não existe isso. Vai ter aqueles que a gente usa mais frequentemente na nossa vida. Mas a gente altera entre os arquétipos, às vezes dentro do mesmo dia, em situações diferentes. Então a ideia arquetípica é no posicionamento você colocar um arquétipo intencional, mas na sessão, no atendimento, no dia a dia, usar ou ativar, acessar o arquétipo que mais faz sentido para aquele momento. Tá? Então ele aqui, ó, sou 100% cuidador e mago, e o sábio estou desenvolvendo nos últimos anos. E controlo o bobo da corte e o inocente. É. Então são arquétipos bons, o inocente, o bobo da corte, mas não na hora de vender. Na hora de vender, o inocente, são poucas marcas que conseguem usar ali o inocente e o bobo da corte, mas no nosso mercado não são arquétipos tão bons. E às vezes acaba até atrapalhando o arquétipo do bobo da corte. Às vezes é interessante uma postura um pouco mais séria, por mais que você seja uma pessoa descontraída, leve no dia a dia, no posicionamento é uma postura um pouco mais séria, passa mais credibilidade. E sim, o arquétipo não só ajuda a conectar com o público certo, mas ajuda o público certo a te enxergar da maneira adequada. E presta atenção nisso daqui. Porque não é você só se conectar com o público certo. É você fazer essa pessoa te enxergar da maneira adequada. Porque imagina assim, você vai fazer uma reunião com uma pessoa que você pode fazer uma sociedade com essa pessoa. E essa sociedade vai mudar a sua vida, certo? Como você quer que essa pessoa enxerga você? Como um idiota ou como uma pessoa responsável e do mesmo nível dela? Então, percebe que não é só você se aproximar das pessoas certas ou atrair as pessoas certas para o seu Instagram, mas também é verificar como elas estão percebendo você. Se você está passando a mensagem adequada, porque senão as pessoas certas podem chegar até você, ver um vídeo seu no Instagram e não te enxergar como deveria enxergar. E o que elas fazem? Vai embora. É isso que é o posicionamento. Não é só fazer você se conectar com o público certo, mas fazer o público certo também te enxergar da maneira certa. A equipe falou que está ajustando os dois. Maravilha, maravilha. Silas, o que eu preciso entender sobre posicionamento? O seu perfil do Instagram é uma vitrine. Em 5 segundos, as pessoas ali elas decidem ficar ou decidem ir embora. Então, cuida do seu posicionamento. E posicionamento é algo que você vai melhorando com o tempo. Você vai mudando, vai colocando outras fotos, vai ajustando, mas faça o seu melhor posicionamento com os recursos que você tem hoje e vá, assim, evoluindo constantemente, pois sem posicionamento, a audiência pode chegar, a audiência certa, e simplesmente desaparecer e às vezes nunca mais voltar. Instagram é a televisão do século XXI. É isso mesmo, Vitão. É isso mesmo. Segundo pilar, pessoal, marketing. O que é marketing? Marketing é o conteúdo que você posta. E aqui eu vejo a galera errando, 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 errando. Muito feio, muito feio. Eu falo isso que eu vejo várias pessoas que chegam assim, eu estou tentando fazer a transição de carreira, não tem, sem nenhum método, sem nenhum conhecimento, então a pessoa vai fazendo ali o que vem na mente dela. Mas não tem um preparo, não tem um estudo adequado em relação a isso, então não faz algo bom. E aí faz o quê? Imagens do Canva.
Eu já usei o Canva, eu uso o Photoshop, a gente usa inteligência artificial, a gente usa tudo isso, tá, pessoal? A gente usa também. Estou falando, não, pare de usar, o Canva é ruim. Agora você vai lá no Canva, você coloca uma foto ali de uma xícara de café e escreve em cima dessa xícara de café com uma fonte de uma cor, um verde limão, gritante ali. Faça uma sessão comigo e posta lá. Não tem uma foto sua, umas frases, tudo nada a ver. Às vezes a gente entra no perfil de algumas pessoas que eu gosto de ver, fazer análises de perfil, até para orientar. Às vezes tem 50 postagens, é tudo isso aí. A gente vai falar de arte criada. Ou imagens que criou no Canva, ou que criou no chat GPT, ou em alguma outra inteligência artificial, que fica ali um monte de textinho bonitinho. Pessoal, o Instagram, que nem o Vitão falou aqui, é a TV do século I, não é o livro do século XXI. É a TV, não é o livro. As pessoas não querem ficar lendo. Não é para ficar lendo ali aquelas frasezinhas. Isso daí funcionou em 2015, 2016. Tinha um monte de perfil que viralizava com essas coisas. Eu já postei isso, peguei esse hype lá atrás. Aí a gente está agora, pessoal. No momento que a gente está vivendo aqui, o Instagram está brigando com o TikTok. Estão brigando, eles querem competir a audiência. E o YouTube está ali também, querendo entrar nessa briga. Eles estão focando o que em Reels, a visibilidade está para Reels, as pessoas estão querendo assistir Reels. Você mesmo, você fica lendo frasezinha no Instagram ou você fica assistindo Reels? A maior parte do tempo. Você fica vendo essas imagenzinhas aí criadas no Canva? Não, gente. Então, às vezes, para entender, a gente precisa entender a, não é a experiência do consumidor, mas o caminho mental do consumidor. O caminho mental do consumidor. Qual que é o padrão comportamental do consumidor? O padrão comportamental do consumidor hoje no Instagram normalmente está por Reels. Stories, Reels e mandar mensagem no direct. É aí que está a atenção das pessoas. São nesses canais que a gente tem que utilizar. Então, quando a gente fala de marketing, a gente fala de você o quê? Utilizar preferencialmente Reels autorais, nada de vou criar uma inteligência artificial aqui, vou. Tem uns perfis outros que fazem isso, que estão utilizando inteligência artificial, mas é um pessoal que está meio no arquétipo do bobo da corte. O pessoal espera que eles façam coisas engraçadas, então a pessoa vai lá e tá na cara, todo mundo vê, vai, tá usando inteligência artificial. Só que por estar dentro do arquétipo, encaixa. Então não tira a credibilidade, porque o pessoal já conhece o perfil da pessoa, o jeitão dela. Então é autêntico para essas pessoas. Mas via de regra, para a maioria das pessoas isso não é autêntico. Perdão. Vai tirar a credibilidade, vai descredibilizar. Então foge disso. O que funciona no Instagram é que pega o celular e grava um Reels. A iluminação não tem que ser a melhor, você não tem que estar hiper mega arrumado como se estivesse, sei lá, indo para um casamento. Não, é meio informal. Conversando, às vezes uma lapelinha para melhorar a qualidade do áudio. Isso tem muito mais engajamento, é muito mais autêntico do que aqueles filmes, aqueles vídeos hiper mega produzidos. Então, marketing é sobre o conteúdo que você posta. E o que postar então, Silas? Não é para ficar postando frasezinhas. Tem três tipos de conteúdos que a gente recomenda você estar postando ali. Que vai trabalhar aqui. Topo, que gera alcance e visibilidade. Meio, engajamento e autoridade. Fundo, confiança e conversão. É esses três tipos de conteúdos ali. O que é conteúdo de topo? Esse conteúdo de topo é um conteúdo mais tontinho mesmo. Por exemplo, a gente cria uns Reels, só que nesse Reels é um vídeo de alguém filmando eu palestrando, ou caminhando em algum lugar, sou eu, é um vídeo meu que está ali. Uma musiquinha que está em alta e uma frasezinha. Chamamos daí de Reel cinematográfico. É para dar alcance, é para dar visibilidade, não tem nenhuma frase ali impactante, um aprendizado profundo. Às vezes estou falando clichês ali, coisas que às vezes parece que estão até batidas, mas é isso que dá alcance e dá visibilidade. Para aumentar o engajamento na sua conta e permitir você alcançar pessoas além daquelas que seguem você. Esses daqui é rápido, tá, pessoal, para você criar esses de topo, porque às vezes você pega ali uma hora, você cria uns 10 programas ali, um por dia, enfim. De e-mail, que vai gerar mais engajamento e autoridade. Esses daqui eles não viralizam. São os Reels estratégicos. Os Reels estratégicos é aqueles Reels que você começa com respondendo caixinha de pergunta, uma frase mais impactante nos primeiros segundos, conta uma história de antes e depois, que entra aqui no tripé do mago, e faz um CTA. Comenta a palavra-chave para concorrer a uma sessão. Por exemplo, esses daqui
se você está com um bom engajamento, ele pode funcionar organicamente. Só que esse daqui a gente recomenda você investir. Fazer tráfego pago. Colocando ali R$ 10, a gente ensina depois no acelerador todas essas etapas, né, de como fazer esse investimento e como fazer os acompanhamentos para não investir muito. Mas atrair já pessoas que vêm interessadas no seu serviço, já entendendo o que você faz, entendendo a sua proposta, já percebendo a sua autoridade. E depois tem o conteúdo de fundo. Vai trabalhar com confiança e conversão, que são depoimentos e provas sociais. E a gente recomenda também que posta. Qual que é a distribuição disso daqui, Silas? Tipo, um por dia de cada. O mínimo que você tem que fazer é postar um Reels por dia. Um por dia. Pode gravar tudo no único dia e deixar programado ali. Pelo menos um Reels por dia tá bom. Pode postar mais, Silas? Tem contas que estão postando 40 por dia. Normalmente tem equipe grande ali, posta até 40 por dia. Ok? Então, entre 1 e 40 que você conseguir fazer ali, fica ok. Silas, e como? Topo, meio ou fundo? Não tem muito essa ordem, porque conteúdo de fundo, depoimento, é conforme você pegou o depoimento, você posta. Chegou o depoimento, você posta. O que tem que fazer é alterar entre topo e meio. Topo e meio. E aí você vai avaliar o seguinte: se você for mais no orgânico, pode colocar 2 de topo e um de meio. Se você quer ir mais no orgânico, tá? Se você quer investir, pode colocar 2 de meio, 2 Reels estratégicos para um Reel cinematográfico, que é o que a gente chama. Porque você vai impulsionar, vai alcançar mais pessoas. E aqui é importante entender isso. Existem duas lógicas, tá, pessoal? Duas lógicas. A primeira lógica é a lógica do orgânico. Então, imagina que é um cérebro ali do Instagram, certo? Que ele trabalha no orgânico. Ele distribui, aumenta a visualização, diminui. Então, ele tem ali um sistema de distribuição dele, do orgânico. Porém, tem outro cérebro no Instagram, que é o do tráfego pago. O que isso quer dizer? Que às vezes um que não está tão bom no orgânico, ele pode ser bom no tráfego pago. Ok? Normalmente, se está ruim no orgânico, vai ser ruim no pago também. Mas ainda assim, estar ruim no orgânico não significa, não é uma regra absoluta que o tráfego pago não vai performar. Porque é outro mecanismo, porque no orgânico ele vai buscar o quê? Engajamento, pessoas que curtem e compartilham. Está tendo bastante curtida, comentário, ele vai distribuir mais. No tráfego pago, ele já não pensa tanto assim. Ele já vai o quê? Buscar pessoas que têm interesse em comprar. Então, ele busca outro tipo de público. Então, é outro sistema de busca. Então, vale a pena estar investindo, que a gente fala, coloca R$ 10 ali. Esses R$ 10, se não trouxe pelo menos 2 conversas, início de conversa, pausa para sempre. Para sempre. Para sempre. Pausa para sempre. Agora, se colocou R$ 10, veio 2 pessoas interessadas ali conversando, mantém. A gente tem o Júlio do acelerador lá, tem um monte de Reels que ele gravou. Teve uns lá que estava iniciando conversa por R$ 2. Ele veio falar de pausar porque não estava conseguindo agendar a sessão com todo mundo lá. Eu estava faturando não sei quantos. Falei, não, não pausa não. Cria um produto agora, uma mentoria em grupo. Você vender para essas pessoas não tem que ficar mais em tanto tempo de entrega. Mas a ideia é encontrar esses daí. Os bons você mantém. Os que não são bons, você simplesmente pausa e esquece que ele existe. Deixa lá para performar organicamente. Pergunta do Vitão aqui, ó. Silas, qual o nível de edição que você exige nos Reels de hoje? O simples tem funcionado? Apenas gravar e postar? Ou é necessário inserção como legendas, músicas de fundo e outros? Tá. Vamos lá, o Vitor. Isso de edição hiper mega elaborada, por incrível que pareça, cara, não está compensando. Tem gente que gasta dinheiro com agência, que vai lá e faz um monte, depois não vende. O que o Instagram está priorizando? O espontâneo. Então, a espontaneidade é muito melhor para o Instagram do que aquele negócio que está com cara de agência que você gastou R$ 10.000 para fazer aquele vídeo. Porque isso daí desconecta. Agora, a espontaneidade, você está ali no seu dia a dia, pega um celular, está andando, está em movimento, falando, isso daí gera um engajamento melhor. Agora, sobre aqui, música de fundo. A música de fundo tem que tomar um pouco de cuidado para colocar, porque você vai ter problemas para impulsionar. Se o teu objetivo é impulsionar, a gente até ensina como que faz lá para impulsionar, o Vitor, no acelerador lá.
Você edita no Edits, antes de postar, você baixa no teu celular e sobe do teu celular para lá, com a música de fundo. Às vezes dá para impulsionar fazendo isso daí. Mas ainda, colocar a música de fundo, se você for impulsionar, não é tão recomendado. Porque o nosso objetivo aqui não é viralizar, mas sim ganhar dinheiro. Ok? Sobre legenda. Sobre legenda, ô Vitor, o Instagram recomenda que tenha legenda porque tem uma parcela de pessoas que elas assistem os Reels no silencioso. Tá dentro do ônibus ali, tá sem fone de ouvido, tá mexendo, tá no metrô. Quando você coloca legenda, você alcança essas pessoas, Vitor, mas o ponto central não está nem nisso. Às vezes a gente nem coloca legenda para deixar o CTA escrito ali na tela. Comente palavra-chave, que são os Reels estratégicos. Então, nos Reels estratégicos, eu prefiro, ao invés de legenda, colocar comente palavra-chave para concorrer a uma sessão, tanana, tanana. Porque não dá para colocar legenda e o CTA fica muito sobrecarregado. Ok? Então, falamos aqui sobre o marketing, o conteúdo que você posta, e depois do marketing vem o SDR. Pessoal, vamos fazer o seguinte, uma pausinha de 5 minutos para eu beber uma água e a gente retorna aqui para quem quiser ir no banheiro, dar uma descansada também. 5 minutinhos a gente retorna aqui para a gente dar continuidade. Tornando aqui para a nossa aula. Então, nós falamos sobre posicionamento, falamos sobre marketing, que é o tipo de conteúdo que você coloca ali, que vai ser estratégico, que vai se conectar com a audiência qualificada, principalmente com tráfego pago. É muito mais fácil você alcançar a audiência qualificada com tráfego pago do que organicamente. Porque o tráfego pago ele vai ter a inteligência dele, vai direcionar mais para pessoas interessadas, ele vai ler o seu Reels, por assim dizer. A inteligência artificial do Meta vai ler o seu Reels, o conteúdo dele, vai direcionar ele para pessoas que têm mais interesse. Ou seja, acaba sendo muito melhor para atrair a audiência qualificada do que o orgânico. O orgânico ele pode atrair, mas é outro sistema de distribuição. E o conteúdo, trabalhar ali Reels estratégicos, Reels cinematográficos e Reels de depoimentos. Esses três tipos de conteúdo aqui conseguem trazer uma boa audiência para vocês, tanto organicamente, que vem um pouco, mas principalmente por meio do tráfego pago. Agora, pessoal, a cereja do bolo. A cereja do bolo. Quero que vocês memorizem essa sigla aqui, SDR. SDR, vocês precisam conhecer isso daqui se você ainda não conhece. Aqui está o ponto central, isso daqui já é invisível, isso daqui você não vê no Instagram das pessoas. Posicionamento e marketing, eu abro o teu Instagram, eu consigo ver se você está fazendo. SDR não. Tanto que em alguns mentorados meus, às vezes eu peço para ele abrir o Instagram para ver como estão as conversas ali. O que é o SDR? O SDR é a pré-venda. Chegou 100 pessoas no seu Instagram, certo? Chegou 100 pessoas no seu Instagram, 100 pessoas te seguiram. Dessas 100, umas 30, umas 50 curtiram alguma coisa sua. Dessas 50 curtiram. E vamos supor que dessas 100 pessoas, duas comentou eu quero nos Reels estratégicos. Estão acompanhando aqui? Foi lá, investir em tráfego. Pum, 100 pessoas chegou no seu Instagram, curtiram ali, teve uma, sei lá, umas 10, 15 mil visualizações. 100 começou a te seguir, certo? Começou a te seguir. Umas 50 curtiram alguma coisa aqui, curtiram fotos mais antigas, mas só duas comentou ali, eu quero no Reels estratégico seu. Essas que comentou eu quero no Reels estratégico, vai iniciar ali o sistema para conversar com essas pessoas. Aí entra o marketing inbound, tá? Inbound. A pessoa comenta alguma coisa, ela entra dentro do seu aquário ali, dentro do seu sistema de comunicação. Ela veio até você. Aí, a partir daí, inicia o SDR. Porém, além disso, existem mais 100 pessoas que entraram ali nesse sistema seu, que dá para você fazer o outbound. O que é o outbound? Vai lá, dá uma olhada em todo mundo que começou a te seguir para ver quem que é potencial cliente, para iniciar conversas com essas pessoas, ver quem que está curtindo os Reels estratégicos nossos que a gente posta. Eles têm um alcance maior, eles têm mais curtida. E aí eu vou lá, a gente vê quem está curtindo e eu vou selecionando algumas pessoas para mandar mensagem para elas. Tá deixando dinheiro na mesa, tá, Vitão? Tá, Vitão. Eu sei o tamanho do Instagram que você tem lá, a audiência que você tem. É aqui que inicia o SDR para depois ir para o closer, tá, Vitão? Então você tem ali leads que chegaram. Umas elas vêm até você de uma maneira mais ativa e outras você vai atrás delas de uma maneira mais ativa. Você toma essa iniciativa. Só que aí chegou 100 pessoas ali.
Você precisa chamar 100 pessoas? Não. A ideia é você começar a mapear o seu público para entender quem que é o potencial cliente e quem que só é curioso. E é justamente o que o SDR faz. Primeiro, no olhômetro, vai lá, dá uma olhada no perfil da pessoa para ver se encaixa, se você acha que sim. Ok? Se não acha que não se encaixa, ignora. Só que depois você começa a conversa com a pessoa. E eu vejo que muita gente já erra aqui. Por exemplo, vai lá, coloca um Reels estratégico, comente eu quero para ganhar uma sessão comigo. A pessoa comenta eu quero, de vez ela conversar com a pessoa antes, ela já manda para a sessão. Você ganhou a sessão, vem para a sessão experimental. Aí chega lá, a pessoa não fecha, era só curioso. Não pode oferecer sessão para curioso, gente. Precisa do processo de SDR. Precisa do processo de... E o que é o processo de SDR? É estabelecer diálogo com as pessoas. Com quantas pessoas você conversou hoje? Eu perdi as contas de quantas pessoas eu conversei hoje. Instagram, WhatsApp. Porque esses diálogos ali não é querendo vender, mas é querendo conhecer a pessoa. Porque se eu conheço a pessoa, eu vou saber se o meu serviço serve para ela ou não. Criar conexões. Então o objetivo é você criar conexão, porque conforme eu vou conhecendo a pessoa, eu vou tendo ofertas mais sob medida para cada pessoa. Eu consigo fazer um negócio específico para o Wagner, outro para o Vitor, outro para o Diogo, porque eu conheço eles, eu conheço o desafio deles. Então, nesses diálogos, o que a gente tem que entender? Antes de chamar a pessoa para uma sessão experimental, antes de chamar para uma ligação, não sei como você vai fazer o closer, o pitch de venda, mas antes de levar para o pitch de venda, você precisa primeiro envolvimento com o desafio. Envolvimento com o desafio. Em questões emocionais. Vamos falar de questões emocionais. Como que você sabe que a pessoa está envolvida com o desafio? Vamos supor que é ansiedade. A pessoa já tomou remédio para ansiedade, já passou por vários médicos, já passou por vários terapeutas, está tendo avanço, mas está sentindo isso, parou de sair, parou de se relacionar com as pessoas por causa da ansiedade. Percebe? A pessoa que chega com um histórico desse, te pergunta, você acha que a ansiedade está doendo nela? Eu acho que sim. Agora chega uma outra pessoa e fala, vi um vídeo lá falando sobre ansiedade. Como que está a sua ansiedade? Minha ansiedade, de vez em quando eu tenho ansiedade. Onde que isso afeta a sua vida? Não sei. É curioso, gente, não está doendo. Quer saber como funciona o seu atendimento. Então a gente só pega pessoas que estão envolvidas com o desafio. No sentido profissional, por exemplo. A parte de treinamentos corporativos. A pessoa precisa ter uma empresa, precisa estar ali no dia a dia, já tem uma certa quantidade de funcionários, dependendo do método que a gente vai oferecer. Porque a pessoa que tem 30 funcionários, ela já está pagando um monte de boleto, pagando um monte de coisa, está com o sistema operacional já envolvido. Diferente de uma pessoa que fala, eu penso em montar uma empresa daqui a 5 anos. O envolvimento com o desafio dela é baixíssimo. Então precisa entender o quanto que aquele desafio, eu gosto de pensar na metáfora do lago. Imagina que tem um lago lá na frente. Esse lago é o lago do desafio. E aí tem gente que está do lado de fora do lago. E longe ainda, vem do lago lá na frente. O lago está ali, é um desafio. Essa pessoa, ela não vai gastar dinheiro, porque não é um problema para ela. Ela não vai investir. Aí tem aquele que está com o pezinho ali, um pezinho dentro do lago, no rasinho. Essa pessoa não está envolvida no desafio ainda. Sentiu um pouquinho, tentou alguma coisa. Mas, na minha visão, já não se qualifica como cliente para mim. Até dá para tentar? Dá para tentar, mas vai bater bastante a cabeça. Aí depois você tem a outra pessoa que está ali com a água até na cintura. Opa! Você daí já caminhou dentro do lago, está mais envolvido. Maravilha, já serve para ser cliente. E aí tem o outro que está lá no meio do lago, só a cabeça para fora, batendo os braços, que ele não está dando pé mais. Esse daí eu vou pegar o barquinho e vou atrás dele. Esse é o cliente que eu vou correr atrás dele. Por quê? O envolvimento com o desafio da pessoa está altíssimo. Depois disso, um outro ponto é necessidade de resolver agora. O que é a necessidade de resolver agora? Para quando você quer essa solução? Por exemplo, eu ajudo pessoas que querem fazer transição de carreira. Eu vou começar daqui 2, 3 meses. Tá, daqui 2, 3 meses você me chama. Então, a pessoa já tem que estar começando ou para resolver agora. Não, eu lembro que uma vez eu atendi uma pessoa, não, que eu vou montar um projeto e não sei o que tem. Isso daí lá no começo, eu não fazia esses filtros ainda. A gente ficou ali conversando a sessão de um projeto que ele ia montar daqui 3 anos. Você acha que ele montou esse projeto? Não montou, gente. Não montou.
Então, a gente vê muito disso daqui, ó, necessidade de resolver agora. Time. Você precisa de uma solução agora? Faz sentido para você implementar? Se eu tiver uma solução para você agora, a gente começa a executar isso hoje? Porque se a pessoa precisa para daqui, vai, um mês, 2 meses, um ano, você vai perder seu tempo fazendo pitch de venda para essa pessoa. E o terceiro ponto é poder aquisitivo compatível. Poder aquisitivo compatível. Quando a gente fala de poder aquisitivo compatível, a gente tem que saber o valor que você está oferecendo e quais são as pessoas que têm um poder aquisitivo que vão conseguir fazer esse investimento. Vamos supor que você está vendendo um processo de 10 sessões por R$ 1.500. É complicado você vender um processo de R$ 1.500 para quem tem uma renda familiar abaixo de 2.000. É complicado. Porém, essas pessoas que têm renda familiar abaixo de 2.000, elas podem comprar um livro, comprar uma mentoria em grupo com você por 97, 197 e se preparando e talvez depois vir para um atendimento com você. Vários mentorados assim. Começaram ali nos produtos de entrada, depois foram avançando. E eu já fui assim também com outras pessoas. Comecei lá de baixo e depois virei mentorado, investindo em valores altíssimos. Então, a gente precisa ter esse mapeamento também. Então, se o meu processo custa R$ 1.500, R$ 1.500, o que dá para fazer? Vamos supor que eu gosto de trabalhar muito com 10 vezes no cartão, 10 vezes 150 no cartão. R$ 150 por mês parcelado no cartão não é um valor pesado. Então, aqui, pessoas que têm uma renda acima de 4.000 e têm um cartão de crédito conseguem fazer. Então, é aqui a linha de corte que a gente busca. 4.000 para vender produtos entre 1.000 e 2.000. E a gente tem vários dados aqui, porque aqui é entender, você não vai receber à vista esse valor ali. Dificilmente a pessoa vai ter ali os 2.000 para te pagar à vista. Mas se você trabalha com formas de pagamento, com flexibilidade, às vezes parcela no Pix e até mesmo mais vezes, 3, 6 vezes, você ainda consegue alcançar essas pessoas para vender processos entre 1.000 e 2.000 reais. Então é importante entender isso daqui para facilitar. Porque agora, imagina assim, ó, imagina que eu coloco um cliente na sua frente, que ele não está envolvido com o desafio que você soluciona, ele não tem necessidade de resolver agora e ele não tem condições de comprar. E aí você vai lá e dá 1 hora de sessão para essa pessoa. A pessoa vai fechar? Não vai. Aí é que nem eu falo, pessoal, se você está fazendo caridade, quer fazer isso daí para ajudar, filantropia, maravilha. Porque você já sabe, a chance de fechar é próxima do zero. É filantropia que você está fazendo e nem tanta filantropia porque a pessoa nem está envolvida com o desafio ainda. Nem é uma dor real para ela. Agora eu coloco outro cliente ali na sua frente, está super envolvido com o desafio, está lá quase se afogando sozinho. Precisa sair da água agora que não está aguentando mais nadar. E tem condições para investir. Com qual desses aí você queria fazer a sessão? E aí a pergunta que eu te faço é, com quem que você está fazendo a sessão? Com quem que você está se permitindo fazer essa sessão? É aí que entra o SDR. O SDR é a comunicação que você vai fazendo com as pessoas, primeiro ali, estabelecendo rapport. Faz um primeiro contato. Ô, Vitão, tudo bem? Vi aqui que você começou a me seguir, curtiu algumas coisas. Estou à sua disposição aqui, tá, Vitão? Ó, já ajudei várias pessoas a fazer transição de carreira. Me conta aqui como que tá, ô Vitão. Já está trabalhando com atendimentos pelo Instagram? Eu fui lá, estabeleci rapport, me apresentei, falei que eu vi que ele está aqui seguindo, que está curtindo algumas coisas. Investigação, para entender o desafio dele. Ô, Vitão, já está trabalhando com atendimento? Aí o Vitão fala, não, Silas, eu estou com um instituto aqui, tenho mais de 200 mil alunos, Vitor. Mais de 200 mil alunos, já tenho um posicionamento, tá eu e a minha esposa, nem estou fazendo atendimento. Opa, percebe que já mudou o cenário? Não vou oferecer o acelerador para ele. Eu vou investigar ainda mais, tanto que o Vitor é um dos nossos mentorados hoje no MTA. Entende a questão? É por isso que chega pessoas ali que às vezes a gente já traz direto para o MTA, que a gente traz direto para uma mentoria individual comigo, outros que vão para o acelerador, outros que vão para outros cursos. Porque nessa investigação aqui de desafio, eu vou entendendo o que é melhor para o Vitor e se eu posso ajudar ele. Ou para outras pessoas. Se eu não puder ajudar também, não tenho que vender. E aqui eu vou qualificando. Então, aqui, nessa primeira resposta dele, tem envolvimento com o desafio, já está ali na frente do instituto.
Envolvimento com o desafio taca a água no pescoço. Entende? Necessidade de resolver agora. Então, aqui já vai fazendo sentido as coisas. A ideia é vocês trabalhar dessa maneira. Estabelece rapport, manda mensagem, investiga. Só que percebe? Eu posso esperar o Vitor mandar uma mensagem para mim falando eu quero, ou eu posso ali, dou uma olhada no perfil dele, vou lá, vi que ele me seguiu, abro o perfil dele, vejo algumas informações, eu vejo que ele está nesse mercado, não sei muita informação sobre ele, mas deixa eu puxar o assunto com o Vitor para ver se ele me responde. Puxar o assunto com o Vitor. E muitos de vocês aqui que já viraram clientes nossos chegaram por meio de estratégias assim. A gente foi fazendo o STR e direcionando de acordo com o desafio que vocês estão vivendo, a necessidade de resolver agora e ali fazendo propostas que vão caber no orçamento. Então a gente vai fazendo essa investigação até qualificar. Eu qualifiquei, aí eu vou avaliar. Na nossa qualificação, a gente vai avaliar o seguinte: a pessoa está pronta para uma mentoria, chama para a sessão. Você pode dar uma sessão para a pessoa. Ou você pode fazer uma ligação para a pessoa. Às vezes eu faço ligação para a pessoa. Ou às vezes fazer um pitch de venda pela própria conversa, que é o que eu mais faço. Principalmente para vender cursos e treinamentos. Se for para vender um curso, um treinamento ali de R$ 1.000, R$ 1.500, hoje, no momento que a gente está, não compensa. Porque é um valor ali que é menos de 10% de um processo completo meu. Então a gente traz muito essa métrica aqui. Você está conversando, a pessoa não está pronta para vir para uma mentoria individual com você, faz o pitch ali sem a sessão para adquirir um curso, um treinamento seu. Se você tiver, principalmente mentoria em grupo, ou livro, ou alguma outra coisa. Então, quando você vai fazendo esse SDR, você vai distribuindo essas leads e você não precisa chegar no final da sessão para saber se é público qualificado ou não. Você faz a investigação antes. E aí, se é público qualificado, é o tipo de pessoa que você está buscando realmente para a sessão experimental com você, você vai dar a sessão experimental de presente para a pessoa. E deixando bem claro, já deixa claro o valor da sessão. A sessão custa X reais, é um presente para você. Quero te conhecer melhor, te trazer para um ambiente profissional, para a gente conversar adequadamente sobre isso e poder contribuir na sua jornada. E assim você vai conhecer mais o meu trabalho. Topa fazer? E agenda uma vez só, não fica correndo atrás da pessoa, não. Aqui você já gerou autoridade, já conversou, já contou histórias de clientes, já qualificou a pessoa, a chance dela comparecer na sessão é muito maior. Então, é esse SDR que é um processo, como eu te disse, invisível. Mas que quando você implementa, você começa a descobrir as oportunidades, que vocês estão caminhando em cima de dinheiro. Estão caminhando em cima de dinheiro. Vocês precisam baixar o ego e colocar a mão no chão, enfia a mão embaixo da terra e puxa, tem dinheiro. Para pensar nisso. Está caminhando em cima de dinheiro. Cada pessoa que chega ali no seu Instagram é um potencial cliente. Vai precisar baixar o ego. Chama as pessoas, vai conversar. Sai da torre alta, de inacessível, inalcançável, vai conversar com essas pessoas. Instagram é uma mina de dinheiro, é isso mesmo. Ele, a gente compra mesmo. Compra porque a gente consegue oferecer ali serviço sob medida. O cliente começa a confiar mais em você. Lembra da credibilidade? Estou aqui, estou ouvindo, estou apresentando algo. Você entende que vai realmente resolver a sua dor. Fica muito mais fácil. Maravilha. Wagner. O topo é bom fazer. O Wagner falou aqui, ó. Estou fazendo muito fundo de funil e meio, né? E pouco topo. É bom fazer um pouco o topo, Wagner, mas você está colocando no tráfego pago, que nem eu te falei. Não é essa a parte tão importante. A questão é, a tua vitrine está boa? Eu vi lá. A vitrine está ok, chega, entra no seu perfil, já vê com autoridade, credibilidade. A pessoa que chega do tráfego pago, ela já vai, a ideia é ela já se conectar rápido com você, ou comentar alguma coisa no Reel estratégico, começar a te acompanhar e você pega depois no outbound. Ok? Aí ele aqui, ó, não me arrependi de nada, e agora que aprendi a fazer o mesmo. E isso daqui, pessoal, é o quê? Dentro do acelerador, a gente está esmiuçando mais cada etapa disso, que eu estou passando a visão estratégica. Pensa assim, tem estratégico, tático e operacional. Aqui eu estou trazendo a visão estratégica para vocês. No acelerador está o operacional disso daqui. De como fazer essas conversas, de como fazer os reels e assim por diante. Até o operacional de como fazer a sessão experimental.
E aí a gente chega na última etapa, pessoal. Closer. O que é o closer? Fechamento. A venda não. Esse closer ele pode ser feito por ligação telefônica, ele pode ser feito por áudio, ou ele pode ser feito na sessão experimental. Para vender produtos de R$ 1.000, R$ 2.000, minha recomendação é fazer o closer por videochamada, tá? Minha recomendação. A não ser que você tenha bastante experiência com vendas, enfim, já esteja faturando aí pelo menos, sei lá, 1, 2, 3 milhões por ano, maravilha. Mas está no começo, faz por videochamada, para fechar contratos ali de R$ 1.000, R$ 2.000. Então leva a pessoa para a sessão experimental, faz a entrega e começa a estrutura do closer. Você precisa apresentar o projeto no primeiro momento, apresentar o projeto, como que ele funciona e a proposta de valor. Quais são os benefícios de vocês entrar no acelerador? Qual que é o benefício de vocês virar aluno meu? Comprar um curso? Eu primeiro preciso explicar os benefícios e falar da promessa. Qual que é a promessa de transformação? O que a pessoa pode esperar? Depois que fez essa apresentação do projeto, contando ali, pode colocar metáfora, que a gente ensina também, metáfora e transformação, apresenta ali o formato de entrega. Qual que é o formato de entrega? São 10 sessões de atendimento online, realizadas uma vez por semana. Entre toda essa estrutura de venda do closer, cases de sucesso. Lembra, case de sucesso trabalha na credibilidade e na autoridade. Então, vá contando histórias de clientes de vocês, até chegar na parte do pitch de venda. O pitch de venda é quando você fala, ó, vamos fechar negócio agora. O preço é esse, essa condição para você. Tudo isso daqui do Closer tem o protocolo, pessoal. Tem um protocolo de 15 passos que a gente utiliza para fechar contratos de todos os níveis. O que muda é que às vezes a gente está fazendo no Instagram, às vezes a gente está fazendo de outra maneira, mas utiliza essa mesma estrutura ali. Processo de 15 passos para você seguir, que vai passar ali desde como apresentar, como fazer a metáfora e como fazer os sistemas de negociação também. E para vender produtos de R$ 1.000, R$ 2.000, é interessante você ter o quê? PDF de venda da sua mentoria. Ô Vitão, tá pensando em montar a mentoria sua? Bora conversar? Vai montar? Tá aí, o acelerador tá ali tudo certinho. Recomendo você montar assim, tá? Então, na sessão, tem o PDF de venda da mentoria. E esse PDF de venda tem que acompanhar o pitch de venda da sessão, o pitch de venda verbal que você vai fazer. E, além disso, o closer ele tem que dominar algumas outras habilidades. Habilidade de negociação e gestão de vendas. Precisa dominar isso. Precisa saber negociar ali. Para seguir a estrutura, por exemplo, pitch principal, downsell, tem que saber o que é pitch principal, o que é downsell, como como amarrar a venda, trabalhar com urgência e escassez. A gente trabalha tudo com venda amarrada. O que é venda amarrada? A gente nunca sai, se o cliente não paga na hora, tem sempre um prazo. E esse prazo é sempre curto. Funciona mais ou menos assim, ó. Então, oferecer algo para alguém, a pessoa fala, minha pergunta, preciso de uma resposta sua agora. Não consigo dar uma resposta agora, preciso pensar. Tá, quando você consegue me dar uma resposta? Consigo te dar uma resposta amanhã. Que horas? 18 horas? Posso te ligar às 18 horas? Se eu te ligar, você me atende? Liga para a pessoa para conversar, porque talvez ela não vai fechar o pitch principal. Na ligação é fácil para fazer um downsell. Às vezes era 10 sessões, aí se a gente fechar 5. Agora vamos supor, não, eu preciso pensar, não, eu preciso de mais tempo. Eu posso te dar uma resposta daqui 10 dias? Até consigo, só que para te manter essa proposta aqui, essa oportunidade para você, eu preciso de um sinal. Me faz um sinal de um valor simbólico agora, que eu mantenho essa proposta para você até o dia tal. A gente ali, 50 contos, 100 contos, 200, 300, dependendo do valor que você está vendendo. Mas pega um sinal e fica amarrado. Chegou nesse dia, a pessoa não fechou, cancelada a proposta. Então, existem essas formas de negociação que está dentro do nosso processo de pitch de venda também, para você fazer essas contas, esses fechamentos amarrados, para não ficar solto. O que eu vejo de profissional que tem uns 10 clientes que está assim, de vou dar uma resposta e vou pagar e não paga nunca. E às vezes tem uns 10 ali, né? E fica contando com esses clientes ali, esperando esses clientes fazer um fechamento. Não, manda uma mensagem para esses clientes, falou, preciso de uma resposta sua, eu te fiz uma proposta, tanana, 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 saber se você vai continuar ou se eu posso cancelar a proposta para você. Se for continuar, eu preciso ou do pagamento hoje ou de um sinal agora. Ou eu vou ter que cancelar, porque eu tenho mais pessoas para atender.
Você percebe que você está se tratando com respeito quando você coloca um posicionamento desse? Alguns clientes, não, pode cancelar a proposta. Mas esse tipo de copy que eu te passei agora, esse tipo de comunicação, já me trouxe muito dinheiro. Às vezes eu estou mandando mensagem lá para a pessoa no SDR, a pessoa para de me responder. Passa 24 horas, a pessoa não respondeu. Sabe o que eu mando para a pessoa? Normalmente, quando meus clientes param de responder, é porque não tem interesse. Posso cancelar a conversa com você ou deseja continuar? E falo, cara, não me deixa no vácuo. Ou vamos terminar ou vamos continuar. Mas não, tem interesse sim, tá, isso aí é venda. Só que aí esse cliente ele vai pensar duas vezes antes de ficar um dia sem me responder. Então percebe que é um posicionamento ali que te dá essa autoridade e faz você negociar também. Tem que pôr na parede. Estava vendo até uma pesquisa, Vitão, sobre estilos de venda, né? Existem alguns estilos de venda. A maioria das pessoas acha que o melhor estilo de venda é o do rapporter, é o do amiguinho. Eu tenho que fazer rapport, eu tenho que virar seu amiguinho, eu tenho que fazer você gostar de mim. Isso é bom, só que é o que menos vende dos perfis de venda. Sabe qual que é o melhor perfil? É o desafiador. É o que chega e coloca desafios ali, coloca regras, de maneira elegante. Pô, me dá uma resposta agora. Tô meio que desafiando você. Ou me responde agora. Ou... Esse perfil ele é um pouco mais incisivo e tende a fazer fechamentos muito mais fácil, porque não fica esse negócio enrolando. Vou pensar amanhã, depois te dou uma resposta. Não, não. Você vai pensar, eu preciso de data. Amarrado ali. E tende a funcionar muito bem. E acredito que todos que estão aqui ao vivo são clientes meus já. Vocês sabem, eu sempre falo isso. Preciso de uma resposta sua agora. Essa proposta é válida até tal dia, até tal hora. Porque é bem simples. Se a pessoa quer pensar e fazer no tempo dela, vai pagar o preço cheio. E sem os bônus. Agora, o que a gente faz aqui nesses pitches? Às vezes a gente coloca um bônus, às vezes dá um desconto. Eu te dou um desconto para você me dar uma resposta agora. Ou coloca um bônus. Além disso daqui, você vai, mas eu quero pensar, fazer. Maravilha, sem bônus e sem desconto. Lançamentos nossos é isso daí. Então, tem muito lançamento novo. Produto nosso está no perpétuo, pode comprar a qualquer momento. Formação em trainer, por exemplo, está 9 mil. No lançamento foi outro valor. E teve alguns bônus. Quem comprou o lançamento garantiu aquilo. Então, esse estilo de comunicação aumenta muito as vendas. E é importante você estar implementando ele também. Melhor coisa, usar a urgência, tira o cérebro da zona de conforto. Exato. E urgência é um dos gatilhos mentais. Um dos. No acelerador a gente passa outros lá. É um dos. E sim, tem que usar. Que ali, o meu LTV, né, Lifetime Value, subiu muito nos últimos 30 dias. Oh, que maravilha, ele. Maravilha. Consegue falar em números ali? Quantos que aumentou esse LTV? Quantos que trouxe de lucro a mais nos 30 dias? Se puder, manda aí no chat, por favor. Quanto mais alto o ticket, mais perto do cliente precisamos estar. Sim. Aí, o Wagner, tem um outro princípio de vendas que a gente chama de jornada de aproximação. Isso daqui é interessante vocês entenderem isso aqui também. Jornada de aproximação. Então, isso daí entra dentro de esteira. Dentro de esteira. Quando você, além da sua mentoria individual, você tem outros produtos também. Então, na entrada da esteira, nos produtos normalmente de valores mais baixos, não necessariamente é low ticket, tem esteira que começa com 97, tem esteira que começa com 1.000, tem esteira que começa com 10 mil. Mas nesses produtos de entrada, a aproximação do mentor é mínima. A pessoa não se aproxima do mentor, é só a equipe. Aí os produtos de meio de esteira têm um pouco mais de aproximação com o mentor. Mas ainda é mais cursos, treinamentos, tá um pouquinho mais perto. No fundo da esteira, no final da esteira, é uma aproximação maior. Então, isso daí chama jornada de aproximação. E aí, as pessoas que querem se aproximar mais de vocês, elas vão entrando dentro do funil, dentro da esteira do negócio de você. E também, é claro, você vai se aproximando mais dessas pessoas. Então, a jornada de aproximação é importante ter, principalmente em negócios que já têm esteira 1, 2 e 3. Estou falando das confs no Instituto mesmo. Vou aplicar o SDR do Silas a partir de amanhã e voltar daqui a 30 dias para fazer. Ô, Vitão, teve um mentorado meu aqui, não vou citar nome, mas tem um monte de seguidor no Instagram. Instagram, sim, é bem famoso até no mercado. Começou a implementar ali,
Em 1, 2 dias já começou a fechar uns contratos ali de 2 mil. É pra você fechar rápido também, Vitor, não é 30 dias não, cara. 30 dias. Doido. Ô, Vitão, às vezes eu tenho vontade de falar, cara, dá o teu Instagram na minha mão por um mês, cara. Deixa eu cuidar dele ali por um mês. Tem de dinheiro aí para extrair, cara? É só isso daqui, ó. SDR Closer Marketing já estão fazendo. Entrar em estrutura de SDR, chama todo mundo e conversa com todo mundo e faz um trabalho insano disso daí. Cara, tem dinheiro, não é 30 dias não, Vitão. Veja lá o engajamento das postagens que você e tua esposa Angel faz lá. Vai ser rápido. Ah, ele aqui, ó. Voltando no posicionamento. O nome do perfil pode não passar a credibilidade que precisamos? Posso abrir aqui, Eli, a pergunta que você fez lá no meu direct, lá, na caixinha? Sim, tá. A Eli me perguntou aqui se o nome dela, Eli, né, com 2L, é um nome que não passa credibilidade aqui. Eu até responder lá, Eli Goulart. Ô, Eli, as palavras por si só, elas não têm poder. O poder da palavra é o que você atribui a ela. É aqui que é a construção da sua marca. Então, o que que você vai atribuindo a ele? A ele está associada ao quê? Está associada a treinamentos, a uma mulher que está se desenvolvendo, enfim, o que que você está associando a esse nome? É isso que essa palavra vai significar. Nike tem um significado, tem um peso, que foi associado muita coisa a essa marca. Silas Neves, até então, era ninguém. Agora eu estou associando várias coisas para dar peso a esse nome, para dar peso a essa marca. Então, o foco nem é tanto o nome ali, mas sim o marketing que você vai fazer em torno desse nome. Ah, Silas, é um pouco informal, não é um nome completo? Não vejo como um nome informal, tá? Mas o ponto central não é esse nome, mas sim o marketing que você vai colocar em torno disso, ok? A construção que você vai fazer de narrativas em cima de Eli Goulart, ok? Eu mudei porque eu acredito no potencial desse nome. Você falou lá de uma outra questão também, eu acredito nisso, tá? Numerologia, você compartilhou aqui, então posso falar. Fiz a numerologia, desde então parece que está me ajudando. Ótimo, Eli. Eu tive outros mentorados também que o nome público dessa pessoa foi fundamentado na numerologia. Ok? 4 pilares, pessoal. Posicionamento, marketing, SDR e closer. Você precisa implementar esses 4 pilares no seu Instagram e ir apertando os parafusos. Aperta aqui, aperta lá, melhora lá. Aqui é o segredo. Aqui não é o segredo para ganhar 5 mil por mês, não, para ganhar 10 mil. Isso daqui é o segredo para faturar milhões por ano. O que vai mudar aqui não é esse sistema. É só a quantidade de pessoas no seu time comercial. Só isso que muda. Se é uma pessoa só fazendo SDR Closer, duas, três, 5, 10, 50, e o potencial de investimento que você tem em marketing ali também. Mas a estrutura é a mesma. Mas é daqui, dessa base sólida, que você já está construindo algo pronto para ser uma empresa de pequeno ou médio porte. E talvez até mesmo grande porte. Esse pequeno ou médio porte pode ter certeza que sim. Essa foi a nossa mentoria de hoje. Desejo uma boa noite a todos. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.